A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo na leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Você é meu convidado especial. E antes gostaria de mencionar aqui o Salmo 1 que diz assim, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. A minha oração é que você medite diariamente na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha falar com você e conduzir você pelo caminho, pelas veredas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, você e toda a sua família e toda a minha família, em nome de Jesus, e fiquem aí com a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe. Tchau. Atos capítulo 11, do versículo 1 ao 30, diz assim, a palavra do Senhor. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido como um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos, você e todos os da sua casa. Glórias a Deus. Aleluia. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, e este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Jesus Cristo. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, aqui na cidade de Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aleluia! Glórias a Deus! Em 1 João capítulo 1, versículo 6 diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Por isso que lá em Atos 11, 26, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque se pareciam com Cristo e queriam imitar a Cristo para a honra e glória do Pai Eterno. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, querendo Deus. Tchau! Fui!